Olá, galerinha do Pincelada do Saber. Estou aqui então com aquela música que eu poderia cantar, né? Eu voltei, agora é pra ficar. Eu gostaria de cumprimentar todos vocês. Gostaria, antes de tudo, de pedir para você já deixar o seu like aqui, deixar o seu joinha, fazer um comentário abaixo aí. E também gostaria de pedir para você nos seguir lá no Instagram, né? Eu pretendo trabalhar mais com o Instagram também, além do YouTube, então peço para que você possa entrar lá no Instagram e seguir a página do Pinceladas do Saber, tá? Hoje eu gostaria de comentar com vocês um livro que se chama A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato, escrito por ninguém menos e ninguém mais que o Gessé de Souza, né? Esse pensador, esse intelectual brasileiro que tem se colocado na atual conjuntura, né, a dizer algo para o mundo e para a sociedade brasileira. Bem, antes de qualquer coisa, eu gostaria de ler uma frase aqui com vocês, que é uma frase do Dom Helder Câmara, que foi aí um teólogo, um padre, né, católico, que diz assim: se dou comida aos pobres, todos me chamam de santo. Mas quando pergunto por que são pobres, me chamam de comunista. Então, olha só. Se dou comida aos pobres, todos me chamam de santo. Mas quando pergunto por que são pobres, me chamam de comunista, né? Isso é muito identificável na nossa sociedade brasileira, visto que nós temos um erro conceitual gravíssimo na nossa sociedade, que é justamente o debate, o tema do comunismo, né? A gente está vendo aí atualmente um medo exacerbado por parte de grande parte da população brasileira de que o Brasil se torne um país comunista, de que o comunismo acabou com em todos os lugares em que o comunismo existiu, ele sempre gerou pobreza, sempre gerou uma série de questões maléficas social e economicamente falando, né? E apesar da crítica em boa medida ser verdadeira, nós precisamos lembrar que é um debate muito injusto quando nós equiparamos o comunismo com o capitalismo, né? Porque o capitalismo é algo legítimo, real, que se consagrou na sociedade e ele existe, né? O comunismo, ele nunca teve a possibilidade de existir, né? E como muitos liberais e conservadores vão dizer, jamais existirá. Né? Uma leitura possível, eu não estou aqui para questionar essa leitura. Eu estou dizendo que você pegar uma forma de governo, um modelo econômico, né? E um regime de governo existente e comparar com um que é uma proposta contraditória a isso que existe, é injusto, porque o capitalismo nós temos aí mais de 300, 400 anos de algo que está aí. E se está aí, é óbvio, como tudo, tem os seus aspectos positivos e negativos, né? Então, essa é a primeira coisa que eu gostaria de dizer, né? Tentar descortinar um pouco desse medo exacerbado que se encontra na nossa sociedade brasileira. Bem, é necessário ainda dizer que o Gessé de Souza, esse pensador brasileiro, né, que é sociólogo, advogado, professor universitário, é importante nós dizermos que ele cita que a sociedade brasileira, ou a intelectualidade, né, a inteligência brasileira, ela se encontra em uma crise de ideias. E quando nós entramos em uma crise de ideia, então nós temos uma série de outras ideias que tentam ocupar esse espaço de poder, essa legitimidade, para usar o Weber aqui, ou esse espaço de poder, para tentar usar um pouco essa ideia do Foucault, né, da geografia do poder. E aí
eu gostaria então de dizer para você que ele vai dizer basicamente que essa é a nossa elite do atraso, né? Qual é a elite do atraso? A intelectualidade. Então, essa é a primeira coisa que eu acho muito interessante nesse livro, porque justamente os intelectuais, que são aqueles que criticam a sociedade brasileira, que criticam a boa parte do senso comum, do médio pensamento do Brasil, é justamente a classe pela qual nós devemos voltar os nossos olhares, porque essa classe intelectual é justamente ela que, em larga medida, tenha construído essa sociedade. Essa sociedade preconceituosa, misógina, machista, essa sociedade que marginaliza, divide, segrega, que é violenta, enfim. Então, ele vai dizer, olha, eu sei que os intelectuais estão criticando essas coisas, mas vamos voltar o nosso olhar para os intelectuais, né? E aí ele toca em alguns sapatinhos de cristais meu, né? Então eu tenho alguns sapatinhos de cristais da intelectualidade na inteligência brasileira, e um deles, por exemplo, que é o mais criticado por ele, é o Sérgio Buarque de Holanda, no seu texto Raiz do Brasil. E por que eu vou falar sobre um autor que critica um autor que eu concordo em larga medida com aquilo que ele diz? Porque eu acho que é exatamente isso também que nós precisamos ensinar para a sociedade brasileira atual. É você dar a possibilidade de que o outro lado também possa lhe mostrar a sua faceta real, e não através de adjetivações e através dos julgamentos pelos quais nós estamos inseridos, né? Então a política brasileira hoje, por exemplo, é uma política totalmente apaixonada, né? Sempre foi, é um fenômeno muito particular a política brasileira. Então é uma questão de paixão, uma questão de racionalidade, debate, discussão, de proposta, é uma questão de paixão, né? Então eu sou apaixonado por esse cara chega aqui, eu bato palmo para ele, eu digo viva, viva, viva. Então a gente tem essa mania, isso é uma mania, é um traço da política brasileira, que é lidar com a política brasileira com paixão, né? E aí eu acho que justamente a leitura de Sérgio Buarque de Holanda, eu já estou aqui fazendo uma crítica, né, ao Gessé de Souza, vamos dizer assim, mas justamente a leitura do Sérgio Buarque de Holanda, ela faz muito sentido, porque assim, cara, a gente precisa começar a colocar as coisas mais racionais e mais pensadas criticamente, cientificamente, sim, né, para além do senso comum, que apesar da minha valorização com o senso comum, de maneira nenhuma eu acredito que o senso comum seja tão importante quanto o desenvolvimento científico e toda a elaboração, por exemplo, dos estudos e da academia, né? Eu acho que a ciência e a academia é justamente um aprofundamento do senso comum, né? Então tem a legitimidade, tem a importância do senso comum, mas a ciência e o desenvolvimento dos estudos da academia é um passo para além do senso comum. Bem, e aí eu dou então a voz agora ao Gessé de Souza, que vai dizer o seguinte. Primeira crítica que ele vai fazer é uma crítica ao Sérgio Buarque de Holanda, ao Raimundo Faoro, Henrique Cardoso, Fernando Henrique Cardoso, Roberto da Mata, como intelectuais que foram influenciados por Sérgio Buarque de Holanda, a fim de fazer uma leitura da sociedade brasileira que forja essa elite do atraso. Vale lembrar ainda, contextualmente, antes de eu entrar no texto, eu pretendo fazer mais de um vídeo, mas antes de eu entrar no texto, ainda vale lembrar que o intelectual brasileiro, ele realmente é alguém que se apresenta para uma elite, né? Então, quem são as pessoas formadas, né? Quem são as pessoas que
estudam a vida social brasileira, a vida política brasileira, né? Quem são as pessoas que têm acesso a esse tipo de interpretação do mundo, né? Se não são os intelectuais, mas para quem esses intelectuais escrevem, né? Quem tem acesso a esse tipo de literatura? Então é a elite. Ele está dizendo, olha, a intelectualidade brasileira, como ela sempre foi segregadora, ela sempre foi muito específica, tópica para determinadas classes sociais, ela de fato comunica a esse povo, né? Então, de fato, ela tem uma ligação direta com essa elite do atraso que ele vai definir no decorrer do texto. Bem, eu leio na íntegra o texto. O primeiro é o fato. Ele cita 3 coisas pelas quais ele pretende percorrer o texto e o que ele está em flanco aberto, né? O que ele deseja destruir, descaracterizar, enfim, superar, né? O primeiro é o fato de que Sérgio Buarque de Holanda ter construído uma narrativa totalizadora, como a das religiões, que não podem deixar margem, lacunas e dúvidas, né? Tentar responder de onde nós viemos, quem nós somos hoje e para onde nós vamos, basicamente. Essa história totalizadora do Brasil e da história do Brasil, né? O segundo ponto é ele ter criado, então, a partir dessa narrativa totalizante, totalizadora, ele cria a legitimação perfeita para uma dominação oligárquica e antipopular, com a aparência de estar fazendo, então, uma crítica social. Então ele vai dizer, olha, a intelectualidade brasileira, o Sérgio Buarque de Holanda, ele pensa estar fazendo uma crítica à sociedade brasileira, mas na verdade não, ele está fazendo uma crítica à sociedade brasileira que reverbera na manutenção e na continuidade do status quo vigente, existente e tudo mais, né? Então, essa construção do sentido do mundo era trabalho religioso no passado, né? E de intelectuais nos últimos 200 anos de história, né? Então, quem construía essa narrativa totalizante, totalizadora do mundo eram os religiosos, né? Mas atualmente, nos últimos 200 anos, quem tem colocado essa leitura perante o mundo são os intelectuais, né? Então, essa confiabilidade que torna tão fácil a reprodução dos privilégios legitimados por esse sentido. Então, quer dizer, esse intelectual, ele se encontra atualmente num lugar de fala privilegiado que lhe garante essa legitimidade que faz com que as pessoas escutem o que eles digam, né? Na crise, toda legitimação perde a sua naturalidade, pode ser desconstruída. Quer dizer, se nós vivemos um momento de crise na leitura intelectual do Brasil, então perde-se essa naturalidade, essa legitimidade é colocada em xeque, em suspensão, onde outras narrativas começam a surgir. Eu, particularmente, consigo enxergar isso na nossa sociedade atual, na medida em que nós temos uma série de acontecimentos na história recente do Brasil, na história contemporânea do Brasil, de que são coisas que nós olhamos e falamos, cara, mas isso daí havia sido superado. Quer dizer, existem discursos que estavam soterrados e que começam a surgir, né? A gente tem visto uma série de discursos, e aqui eu não estou dizendo o lado A ou o lado B, apesar de eu estar na minha mente selecionando o tipo de coisa que eu considero como essa ressurreição, né? Esse ressurgir, esse recrudescer desses discursos que estavam até então soterrados, mas, assim, existem discursos extremamente abjetos, né? Discursos que já tinham entrado em um ostracismo e que vêm à tona novamente com toda aparentemente a legitimidade que o tempo promove, né? Que esse tempo, que esse espírito da época, né? Promove. Então, uma série de coisas que surgem na nossa contemporaneidade que nós havíamos dito, cara, mas isso havia sido superado. Não, porque esse discurso que era legitimado até então, da intelectualidade, da academia, da ciência, ele perde a sua naturalidade no momento em que ele entra então em crise, né?
Bem, primeira coisa que ele vai dizer é que ele está em conflito direto com essa relação de Sérgio Buarque de Holanda e com essa imagem do homem cordial, é a experiência da escravidão, né? Eu acho que aqui ele percebe o grande furo do Sérgio Buarque de Holanda na minha concepção, e percebendo o grande furo, ele explora esse furo porque ele vai dizer justamente, posteriormente a gente vai comentar em vídeos, como que a escravidão brasileira pode ser reflexo de uma continuidade da escravidão lusitana. O espaço geográfico lusitano não é o mesmo, a escravidão lusitana não é a mesma, a exacerbação, a quantificação da escravidão não é a mesma, e as formas e a relação pelas quais se deram a relação do senhor de engenho com o escravo, com o indígena aqui no Brasil, também não é a mesma. Então ele vai dizer, como você está dizendo que a nossa colonização ela é necessariamente uma continuidade, né? A herança, né, que o Sérgio Buarque de Holanda vai dizer, né? A raiz, aquilo que está lá atrás, que está na base, que está fundamentando todas essas relações brasileiras, elas são trazidas da metrópole. Ele está dizendo, cara, a experiência da escravidão no Brasil ela é uma experiência singular, única. É uma coisa que não se viu, não se ouviu falar na história da humanidade. É algo, é um fenômeno extremamente singular, né? Segunda coisa que ele vai dizer é que esses autores, Roberto da Mata, Sérgio Buarque de Holanda, Raimundo Faoro, perdeu a oportunidade de ler a sociedade do Brasil a partir da luta de classes, mas ler a partir da luta de classes de uma maneira diferente, que fazem a leitura do liberalismo e do marxismo, porque ambas as correntes acabam se debruçando sobre um certo economicismo, né? Então ele vai dizer, olha, a luta de classes no Brasil, as classes sociais, elas também se apresentam de uma maneira singular e diferente. As relações do senhor de engenho com escravos são relações diferentes do que nós estamos acostumados e da leitura que o Marx havia feito naquela sociedade no século XVIII, XIX, né? E também diferente do que o liberalismo faz, né? Então nós devemos nos debruçar sobre a singularidade da nossa história, né? Essa é uma promessa que eu faço para o leitor, ele diz, sem medo de fracassar. É possível reconstruir as razões de nossa conduta cotidiana, assim como a conduta dos outros, né, que compartilham conosco o mundo social, de modo preciso, convincente, a partir da reconstrução da herança de classe de cada um. Então, quer dizer, existem classes sociais bem definidas no Brasil e que nós conseguimos interpretar o mundo contemporâneo a partir dessas classes sociais, quando nós pegamos as heranças dessas classes sociais no Brasil e transportamos ela na régua do tempo, né? E ele vai dizer, a tradição inaugurada por Sérgio Buarque de Holanda e arrasadoramente influente até hoje, não percebe a ação das classes sociais. Daí que tenham criado o brasileiro genérico, né? O homem cordial de Sérgio Buarque, ou o homem do jeitinho brasileiro para um Roberto da Mata. Então ele está dizendo, olha, isso daí não é a maneira como nós devemos ler as classes sociais. Quando você forma um brasileiro genérico, esse brasileiro é um aventureiro, é um homem cordial, esse brasileiro, quer dizer, você não está lendo as singularidades das classes sociais, né? E o terceiro e último ponto que ele diz que vai aí bater em cima, né, é o diagnóstico acurado do momento atual, né? Dizendo que nós temos na nossa sociedade um racismo culturalista, né? Então ele vai dizer o seguinte, eu vou tentar de alguma maneira fazer esse apontamento
nesse terceiro tópico, porque o primeiro passo para que, enfim, não mais repitamos a nossa triste história da exclusão recorrente e golpes de Estado, mas que juntos possamos construir algo verdadeiramente novo, tá bom? Então, esses são os 3 tópicos aí que ele diz que vai descortinar. Essa é só a introdução do livro. Primeiro tópico, para a gente não perder de vista. Primeiro tópico, ele pretende mostrar essa crise, né? Ou melhor, essa experiência de escravidão que é singular, que intelectuais como Sérgio Buarque de Holanda e Roberto da Mata não levou em consideração como deveria. A singularidade da luta de classe no Brasil, como as classes sociais são organizadas, elas precisam ser pensadas a partir da singularidade brasileira e da escravidão brasileira, né? Tem relação direta. E o terceiro tópico, como que a nossa sociedade, a partir de todo o discurso intelectual, de tudo aquilo que fundamentou a nossa sociedade, as relações sociais pelas quais nós estamos fundamentados, continua estruturada em um racismo culturalista. Bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Pinceladas do Saber. É hora de dar tchau.